Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre mediunidade e obsessores aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os nossos obsessores. No último vídeo eu comentei um pouco sobre quem são os nossos obsessores, falei um pouco sobre cada tipo de obsessor, mas ficou faltando algo muito importante, que é o diálogo com os obsessores. Como convencê-los a ir embora? Como convencê-los a deixar alguém em paz? Talvez deixar você mesmo em paz. Muito provavelmente, o seu maior interesse é que eles lhe deixem em paz ou deixem em paz as pessoas de quem você gosta. O trabalho de convencimento que costuma ser feito ou que tem que ser feito em um obsessor para que ele deixe uma pessoa em paz não deve ter o foco na pessoa que está sendo obsediada. Se você está sendo vítima de uma obsessão, ou se alguém da sua família está sendo vítima dessa situação, muito pouco vai adiantar você reclamar com o obsessor e tentar apelar para o lado humano dele, tentar apelar para a humanidade ou para algum tipo de sentimento que faça com que ele simplesmente se melhore e deixe você ou a sua família ou o seu amigo em paz. A melhor abordagem não costuma ser essa. E isso é muito óbvio, porque veja, se ele está com raiva de você, está indo atrás de você por algum motivo, se ele te detesta, por qualquer motivo que seja, por algo que aconteceu no passado, muito pouco vai adiantar você argumentar com ele para que ele te deixe em paz, porque você está sofrendo. Já que o que ele quer, na verdade, é fazer com que você sofra. Se o objetivo dele é fazê-lo sofrer, dizer para ele que você está sofrendo e que por isso ele deve deixá-lo não costuma ser um bom argumento. Isso, na verdade, apenas reforçará que ele está atingindo o próprio objetivo e fará com que ele continue. E eu peço que você recorra aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios pensamentos. Quando foi que você queria se vingar de alguém e que você decidiu que não iria se vingar porque estaria fazendo mal a outra pessoa? Pode ser que agora, sendo espírita, você pense a respeito disso. Mas volta um tempo, voltam uns anos na sua vida e pensa, quando que alguém te convenceu a deixar uma vingança de lado em benefício daquele que seria o alvo da sua vingança? É bem difícil que isso aconteça. Então, o que você precisa fazer para se livrar do obsessor, para convencê-lo a ir embora, não é focar no obsediado, mas focar nele mesmo, no obsessor, no agressor, no perseguidor, aquele que está indo atrás da outra pessoa, o perseguidor implacável. E como? E aí nós vamos falar de algumas abordagens. Uma delas, a principal delas, é apelar para o sofrimento do obsessor. A pessoa que está agredindo, a pessoa que está buscando vingança, via de regra, ela não está bem, ela não está emocionalmente bem. E eu vou recorrer novamente ao seu sentimento. Quando que você queria se vingar de alguém, fazer algo contra uma pessoa que havia lhe feito mal antes e você estava se sentindo bem, você estava se sentindo em paz? Muito provavelmente, durante a sua perseguição por uma outra pessoa, o mais provável é que você estivesse sofrendo de ansiedade, provavelmente não estava conseguindo dormir. Isso provavelmente refletia no seu corpo, então você tinha certas doenças relacionadas ao seu estado mental. Então, o seu pensamento compulsivo por vingança acabava gerando uma vida de ansiedade, uma vida com pouco ou nenhum sono, reflexos no seu corpo, e isso fazia com que você não vivesse em paz. Agora você precisa pegar esse sentimento e amplificar o entendimento que você tem dele para o espírito. Se o seu corpo é afetado pela sua mente, se a sua mente, ao não funcionar corretamente, ao entrar em um estado de ansiedade, um estado compulsivo, onde você só pensa em se vingar, só pensa em fazer o mal para outra pessoa,
Se a sua mente fica nesse estado e o seu corpo é afetado, imagina o quanto o corpo de um espírito não é afetado. O que acontece é que eles são muito mais afetados do que nós. Se nós aqui ficamos pensando compulsivamente no inimigo, no adversário, buscando uma forma de nos vingarmos, sem aceitarmos o que foi feito conosco, esse espírito passa muito mais tempo do lado de lá pensando sobre isso. É praticamente uma monoideia. É muito comum que a gente receba espíritos com essa monoideia, uma ideia que se repete infinitamente, da qual ele não consegue se libertar. E isso gera reflexos. Reflexo na faixa de vibração, reflexo na saúde do perispírito dele, que é o corpo espiritual. É bem comum que eles cheguem com o corpo deteriorado, com as roupas sujas e rasgadas, com o corpo perispiritual magro, com diversas feridas, sem ter paz na mente, sem ter um minuto de descanso. E aí eles passam aquele tempo inteiro focando na vingança, só pensando naquilo. No momento em que você apela para que eles olhem para o seu próprio corpo, que vejam a situação em que se encontram, e nessa hora, se você conseguir visualizar um mentor, visualizar um espírito mais elevado, e de forma que ele consiga comparar como ele está, o semblante dele, as feridas pelo corpo, o estado do perispírito dele, com um outro ser que você está vendo ou imaginando, e que ele consiga receber essa imagem, ele vai começar a perceber que ele está numa situação muito pior. Você precisa fazê-lo entender que a situação deplorável em que ele se encontra é por causa da perseguição implacável que ele está fazendo. O estado de sofrimento mental e corporal, entre aspas, pelo qual ele passa, se deve às atitudes mentais dele. E aí, se você fizer uma comparação mental na hora desse diálogo, mostrando para ele como seria um espírito bom, como seria um mentor, e normalmente no atendimento mediúnico, os mentores estão ali perto, e você recebe a tela mental, aí fica claro. E aí, enquanto de um lado existe um espírito com uma roupa alva, branca, emitindo luz, gozando de um perispírito em perfeita harmonia, ou muito próximo disso, com a pele perfeita, com as suas expressões felizes. Do outro lado, você vê aquele espírito com a expressão ruim, com a expressão de desespero, com a pele toda afundada, magro, cheio de ferida, com a roupa suja, emitindo uma energia escura, sofrendo. Quando você faz esse contraste e ele, por estar ligado à sua mente, recebe também esse contraste, ele começa a mudar o entendimento dele. Ele começa a perceber que o sofrimento dele só está acontecendo por causa da própria atitude. E aí ele começa a pesar: devo deixar essa pessoa em paz ou não? Devo focar em mim ou não? Então, quando você genuinamente passa o foco para aquele espírito que está agredindo, que é o obsessor, entende que ele está sofrendo, e principalmente quando você muda o seu sentimento lá dentro, passa a deixar de vê-lo como uma pessoa ruim e passa a vê-lo como uma pessoa que está sofrendo, e ele recebe essa sensação, ele recebe a energia que vem de você, em que você realmente passa para ele a preocupação com ele, aí ele começa a se desligar do obsediado e começa a pensar nele próprio. Você precisa apelar para o instinto de autopreservação que ele tem, porque ele abandonou esse instinto de autopreservação para que ele pudesse perseguir outra pessoa. E a partir do momento que ele passa a se importar com ele mesmo, a coisa começa a mudar de figura. Então veja, o foco não é coitadinho, coitado daquele que você está perseguindo, ele está sofrendo. Isso não adianta, porque ele enxerga um motivo para estar atrás daquela pessoa. Ele enxerga um motivo pelo qual aquela pessoa deve sofrer. Para ele, quem está sofrendo é ele.
Quem foi injuriado, quem sofreu uma injustiça, é o próprio espírito obsessor. E aí, quando você passa genuinamente a se importar com ele, e você faz com que ele se lembre disso e se importe consigo mesmo, aí ele começa a mudar o entendimento. Veja que é bem diferente a abordagem. Mas pode ser que essa abordagem não dê certo. Pode ser que ele não se importe com a própria saúde, ou que o ódio ou a raiva que ele tenha por outra pessoa seja maior do que qualquer sentimento de autopreservação. E aí você tem outra saída: os familiares próximos, os filhos, as mães, os parentes, qualquer pessoa que ele tenha amado. Ele muito provavelmente está longe dessas pessoas e não está pensando a respeito disso. Fazê-lo pensar que ele está longe das pessoas que ele ama, que ele está distante delas por causa das ações negativas que ele está realizando, pode ser uma boa estratégia. Então é muito comum recorrermos à mãe, a um filho, a um pai, a um irmão, a uma esposa, uma namorada, qualquer um que ele ame. E é comum que nessa hora essas pessoas já estejam lá disponíveis lá no mundo espiritual. Alguém que ele conheceu, alguém que ele se importa. E aí, uma vez que ele receba a imagem daquela pessoa, que ele a veja por lá, ou que ele imagine que está com saudade dela, que ele sinta falta do filho, falta da mulher, falta da mãe, falta do pai, do irmão, nessa hora, talvez ele pense: eu estou aqui, sofrendo, estou com o corpo todo ruim, estou distante das pessoas que eu amo, e por quê? Para perseguir essa pessoa? E aí passar para ele a noção de que ele está lá sofrendo esse tempo inteiro porque ele quer fazer mal a alguém e que aquela pessoa que já fez mal a ele está fazendo mais mal ainda, que ele está dedicando mais sofrimento a ele mesmo por causa daquela pessoa. Ou seja, um indivíduo fez mal para ele numa época e ele continua a sofrer por causa daquele indivíduo. Talvez não seja a hora de largar aquele indivíduo, de não se importar com aquela pessoa e de passar a se importar com ele mesmo e com aqueles que ele ama. Esse é um argumento muito mais forte. É um argumento que apela para a pessoalidade, para as boas memórias daquele espírito. E isso talvez faça com que ele decida abandonar o adversário, abandonar a obsessão. Porque não faz sentido ele continuar sofrendo por mais, sei lá, 50 anos, 20 anos, para fazer com que a outra pessoa sofra um pouco mais. E aí depois, quando isso acabar, ele ainda vai demorar mais tempo para se recuperar. Não faz mais sentido se recuperar agora. E talvez você pense que esse tipo de diálogo ele acontece somente em grupo mediúnico, mas não é por aí. Se você está se sentindo mal, está se sentindo depressivo, se você sente uma presença ruim ao seu lado, algo que você acha que não é seu, ideias ruins, você pode ter esse tipo de diálogo com um espírito desencarnado. É comum que eu faça essa abordagem e que eu pergunte para ele: cara, por que que você está fazendo isso? Por que que você está insistindo no mal? Você não vê que você mesmo está sofrendo? Por que que você quer me afetar? Já que quando você me afeta, você está se afetando também. Vamos fazer o seguinte, eu e você, por que que a gente não vai para um caminho de evolução juntos? Por que que a gente não olha para frente? Por que que a gente não busca a luz juntos? E aí eu imagino uma situação de felicidade comigo me tornando um espírito superior, um espírito melhor. Ou ele, né? E penso: olha, imagina a gente chegando nisso. Imagina aquela felicidade que eu senti aquele dia durante um passe, durante um grupo mediúnico, ou lá numa igreja, ou durante uma meditação. Aquela sensação mais elevada que você sente em raros momentos em que você está iluminado. E aí eu pego essa sensação na minha memória e passo para ele e falo: olha, imagina se a gente pudesse nos sentirmos desse jeito o tempo inteiro. Passarmos a nossa
eternidade ou por muito tempo nos sentindo bem daquele jeito. Imagina a gente sendo um espírito mais elevado, imagina nós sentindo aquela paz reconfortante o tempo inteiro. Cara, não é algo que vale a pena. Não é algo muito melhor do que esse sofrimento? Porque eu estou sofrendo e você também. Se você está me perseguindo, se você está me colocando nesse estado de vibração inferior, é porque você está nesse estado de vibração interior. Faz sentido a gente ficar nesse estado? E aí eu tenho essa conversa em meditação. E normalmente para. Normalmente a vibração negativa ela vai embora. Ou seja, o foco não sou eu, não é a minha melhora. O foco é na melhora dele. Claro que eu falo, eu também quero ir para lá. E ele sabendo, ele entendendo que eu estou mudando de comportamento, ele vendo a minha mudança de comportamento, ou o meu desejo de mudar o comportamento, faz com que ele reavalie o que ele pensa a meu respeito. Se eu continuo fazendo coisas erradas o tempo inteiro, eu estou gerando nele mais sentimentos de raiva contra mim. Ele está me observando e eu estou reforçando o estereótipo que ele tinha a meu respeito. Conceitos antigos que foram concebidos antes dessa vida, ou nessa vida, mas um tempo atrás, eu estou reforçando esses conceitos, fazendo com que ele fique com mais raiva ou com mais sentimentos negativos. Já se eu estou com pensamentos modificados, pensamentos melhores, pensamentos mais evoluídos e atitudes melhores, eu começo a fazer duas coisas com ele. Uma, ele vai parar de sentir raiva, porque ele não vai ver o meu comportamento se repetindo, o meu comportamento negativo. Talvez ele comece a refletir, será que ele está mudando? E outra coisa é a energia que eu transmito para ele. Ao me sentir bem, ao mudar minha atitude, ao ter novos sentimentos, esses sentimentos vão contaminando o meu obsessor. E ele vai aos poucos também mudando a vibração dele. Porque se ele está em contato comigo, eu também estou em contato com ele. Se ele me influencia, eu também o influencio. Mas veja, nem sempre é possível fazer esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem é a abordagem ideal e é a abordagem que normalmente se usa na casa espírita. Em outras casas religiosas, como lá na Igreja Universal, a abordagem é completamente diferente. Eles entendem que aquele espírito é um demônio. E aí o que eles fazem? Eles amarram aquele espírito, eles queimam aquele espírito, eles fazem com que aquele espírito sofra para que ele se afaste. E às vezes funciona. E aí eu vou contar dois casos curiosos aqui. Um deles, antes que eu pudesse retornar à casa espírita, eu estava afastado, eu havia passado por um acidente, estava entre duas cirurgias, a situação estava bem complicada e eu vinha me sentindo mal. Já estava frequentando lá a Igreja Universal com a minha esposa, já tinha visto esse ritual deles queimando o espírito mentalmente, mas eu ficava com pena de fazer isso com o espírito, já que eu enxergava aquele espírito como um igual. Mas um dia ele encheu tanto o meu saco, eu não estava mais aguentando a vibração ruim, e como uma outra pessoa da minha família estava falando as mesmas frases que eu me toquei que aquilo, na verdade, muito provavelmente era uma obsessão. Em determinado dia, eu indo para o trabalho, sentindo uma vibração incessante ruim nas minhas costas, já sem aguentar mais, me irritei, abaixei o som e falei, não vai parar não? Você não vai parar? Então tá bom. Domingo você vai na Universal comigo. Domingo eu vou estar lá e eu vou te chamar lá. E não adianta você querer fugir. Você vai fugir, mas eu vou mentalizar você. E eu vou te chamar para lá. Eu vou te invocar e você vai para lá e eu vou te queimar. Eu não quero nem saber. Você vai queimar no fogo naquele dia lá. Eu não tô nem aí. Chega dessa história de irmãozinho, de não vai queimar. Você vai queimar. Cara, acreditem ou não, me deu um descanso por várias semanas. A situação simplesmente parou, simplesmente ficou mais tranquilo. Eu sabia que ia funcionar. Eu sabia que se eu chegasse lá, ia funcionar. Eu ia invocar, eu ia chamar, eu ia mentalizar
E eu ia se queimar sem dó nem piedade. Então se você não vai parar, eu vou fazer você sofrer mais ainda. Não que eu recomende que se faça isso, mas como eu não estava frequentando a casa espírita, estava um pouco desorientado, não estava me sentindo bem, acabou que foi a única saída que eu imaginei naquele momento, um momento de irritação. E o pior é que funcionou. Dali para frente, as coisas começaram a mudar. Eu voltei para a casa espírita, voltei a estudar, voltei a dar o passe, voltei a trabalhar em grupo mediúnico e a situação ficou bastante diferente. E outro dia eu acompanhei a minha esposa até um local onde foi feita uma ação benevolente lá da Igreja Universal e naquela semana no grupo mediúnico apareceu um espírito revoltado reclamando que a gente tinha amarrado ele. E a dialogadora falou o seguinte: não, aqui ninguém te amarrou. E aí ele explicou que havia sido amarrado pelo pessoal religioso que havia ido lá na região onde ele estava. Ele era um traficante que havia falecido há alguns 10 anos e que estava acompanhando uma daquelas pessoas que estavam no local. O que ele fazia era influenciar os jovens para o tráfico. E naquele momento ele acabou sendo amarrado pela mentalização que o pessoal da Universal fez com ele. E aí lá na comunhão espírita, lá no grupo mediúnico, ele teve que ser desamarrado e acabou sendo encaminhado para o tratamento. Ele só falou que ele influenciava os jovens traficantes que andavam por ali. Ele era obsessor deles, digamos assim, sem nenhuma segunda intenção. O objetivo não era de fato obsediar, mas apenas continuar fazendo o que ele já fazia. E aí depois disso, ele não criou nenhum tipo de oposição a seguir com os nossos mentores para o tratamento lá na colônia espiritual. Mas isso é um relato para que vocês vejam que o que a gente pensa que realmente acaba acontecendo do lado de lá, acaba sendo capaz de influenciar os espíritos. Eu não vou dizer que você deve ou não deve fazer essa abordagem. Aquela igreja tem uma abordagem específica, a comunhão espírita e os espíritas têm uma abordagem diferente. Cada um segue as suas abordagens, mas veja que as duas abordagens têm uma utilidade em um determinado momento. Então é isso, eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado, que isso lhe dê algumas ideias para que você possa se afastar dos seus obsessores e não se esqueça que a mudança de comportamento é fundamental para que isso persista. Não adianta que você afaste um obsessor uma vez que você não mude o seu comportamento, já que outros acabarão sintonizando com você. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo vídeo. Fique bem e até lá!